Olá, boa noite. 2 semanas de quarentena em todas as cidades capixabas. A medida começa a valer na próxima quinta-feira e foi tomada devido ao aumento da ocupação de leitos de UTI específicos para a Covid no estado. Depois de ultrapassar os 90% de leitos de UTI ocupados, todo o estado passa por risco extremo. É a primeira vez que o Espírito Santo chega nessa classificação. Por isso, agora as aulas presenciais em todos os níveis estão suspensas aqui no estado, assim como os cursos também. No setor de comércio, serviços e indústrias, as lojas de conveniências e postos de gasolina vão fechar as portas por 14 dias. Hotéis e pousadas não podem ultrapassar os 50% da sua capacidade. As medidas, segundo o governo estadual, são necessárias para proteger o sistema de saúde de um colapso. Pela primeira vez desde novembro, tivemos em menos de 5 dias, 3 dias com mais de 150 internações novas de pacientes confirmados pela Covid-19. No dia de hoje, amanhecemos o dia com 59 pacientes demandando leitos de UTIs na Central de Vagas de Regulação do nosso estado e 23 pacientes na Central de Regulação do SAMU. Como é quarentena e não um lockdown, não há restrição de mobilidade. Por isso, os ônibus continuam a circular com 100% da frota, mas o passe escolar não será aceito durante esses dias. As atividades sociais também sofreram restrições, alterações. Nos prédios, as áreas de uso comum só podem ser usadas por pessoas de um mesmo apartamento. Reuniões só com pessoas também da mesma família. Nada de festas. Praças, parques e outros espaços públicos também não vão poder ser utilizados para práticas de atividades físicas, inclusive atividades físicas coletivas, nem pensar. Agora, com relação às praias, uma reunião deve acontecer ainda nos próximos dias entre as prefeituras. É porque os municípios é que vão ajudar a definir as regras a serem aplicadas nessas regiões durante esse período de quarentena. O que o governador deixou bem claro é que esse período não é de férias, não. Não é fácil você proibir as pessoas de irem à praia, mas é possível que a gente, por exemplo, junto com os prefeitos coordenando isso, a gente peça para as pessoas não praticarem, ou determine que as pessoas não pratiquem esporte coletivo, que as pessoas não tenham guarda-sol para não ficar muito tempo na praia, para que as pessoas, para que não haja venda de bebidas alcoólicas na praia. Inclusive, fica a cargo dos municípios a tarefa de fiscalizar se as medidas estão sendo respeitadas. Muito mais do que fazer valer, orientar é a palavra de lei. E claro, nas ruas, nada de tirar a máscara, tem que usar. Mas disso você já sabia, né? Diante dos mais de 90% de ocupação de leitos de UTI, a Defensoria Pública do Estado já confirmou que vai adotar o atendimento online. O Ministério Público também e ressaltou que as medidas são necessárias. Essas medidas não são achismo, mas são a certeza técnica, a certeza científica de que, de fato, nós podemos diminuir a disseminação da doença e, por consequência, a utilização de leitos e de recursos humanos da saúde. A quarentena vai de quinta-feira até o dia 31 de março. Os estabelecimentos que fecharem as portas por esse período devem contar com compensações e ajuda do governo, que devem ser ainda anunciadas. Por enquanto, o pedido é de apoio da população. Quem descumpriu o decreto tem punição. Aí, no primeiro momento, o PROCON, no primeiro momento, a vigilância sanitária, o trabalho policial, mas num segundo momento, o Ministério Público, o Poder Judiciário, tá certo? Tem punição, a legislação nos ampara. Nós não queremos isso naturalmente, o que nós estamos pedindo hoje é colaboração. Nós estamos aqui tratando, como eu disse, de vidas. Bom, vamos chamar o repórter Yuri Demuner, que tem mais detalhes sobre essas regras ao vivo pra gente. Boa noite, Yuri. Por exemplo, agora, pedir um lanche e ir lá buscar, não pode, né? Isabela, boa noite para você, boa noite para quem está em casa. É isso aí, tá proibido buscar o lanche, mas é só a gente manter a paciência, ter calma, faz seu pedido, dá aquela seguradinha na fome, espera 30 minutinhos a mais, paga a taxinha de entrega, que seu lanche vai chegar na sua casa, né? O sistema de delivery vai poder acontecer. Eu falo justamente do shopping aqui na capital e é para a gente justamente explicar o que pode acontecer, o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Por exemplo, comprar online e vir ao shopping buscar.
está proibido. Nem mesmo no sistema de drive-thru. As lojas, né, os estabelecimentos não podem fornecer aí o sistema de drive-thru, que é aquele que você vem até o shopping buscar a sua encomenda, nem mesmo na porta e nem na área de estacionamento. A parte de lazer e de atividade física também está proibida, como cinema, academia e os espaços kids que funcionam aí dentro dos shoppings. E é claro, o atendimento ao público também está proibido. Não adianta você querer vir com seu amiguinho para bater perna aqui no shopping, olhar as promoções, tomar um sorvete, porque nada disso vai estar funcionando. Você vai chegar aqui na porta e vai acabar sendo barrado na entrada. E antes da gente falar do que pode, né, funcionar dentro de todos os shoppings do estado, a gente preparou uma reportagem justamente para dizer o que pode funcionar com uma sociedade inteira, né, fora do shopping e também dentro dele. Vamos acompanhar aí na reportagem. São classificados como atividades essenciais os serviços médicos e hospitalares, serviços públicos considerados essenciais, as atividades industriais e os serviços de assistência social e atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Durante a quarentena também serão mantidos os serviços de segurança, tanto pública quanto particular. Isso inclui as atividades nos presídios. Poderão funcionar sem restrições farmácias, comércio atacadista, hipermercados, supermercados, minimercados, hortifrutis, padarias e lojas de produtos alimentícios. As regras prevêem ainda que as atividades envolvendo equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas e equipamentos em geral, incluindo elevadores, escadas rolantes e equipamentos de refrigeração e climatização, também são considerados essenciais. O mesmo vale para o comércio, que vende os produtos necessários para a execução desses serviços, como as lojas de insumos agrícolas e os materiais de construção. Pet shops e veterinárias podem funcionar normalmente. Também são considerados essenciais os serviços de geração e distribuição de energia elétrica, de telecomunicações e internet, além dos serviços de distribuição de água. Agências bancárias, casas lotéricas e correios vão poder abrir as portas, assim como casas de peças e oficinas de reparação de veículos. As locadoras de carros também são consideradas essenciais. O Transcol e os ônibus municipais vão circular normalmente, com 100% da frota. Táxis e carros de aplicativo também estão liberados para atender quem vai desempenhar as atividades essenciais. Serviços funerários e construção civil estão liberados. Os pescadores também poderão trabalhar normalmente. O mesmo vale para jornalistas e radialistas. Serviços de limpeza urbana e coleta de lixo não param. Hotéis e pousadas só poderão funcionar com metade da capacidade. Já para as igrejas e templos religiosos, a recomendação é de que façam cultos e missas, preferencialmente virtuais. Tá aí o que pode, né, ser feito aí na sociedade como um todo e é basicamente o que pode ser feito também dentro dos shoppings de todo o estado. Por exemplo, como eu disse, o sistema de delivery vai poder funcionar, você pode fazer sua encomenda para receber ela em casa e também os serviços essenciais, como a gente viu na reportagem. Aqui do lado tem uma farmácia, os funcionários vão poder continuar trabalhando justamente para abastecer, atender esse sistema de delivery. O atendimento médico, né, muitos shoppings também possuem centros médicos para a realização de consultas, enfim, também podem continuar funcionando. Loteria, pet shop, supermercado e também padaria que funcionem dentro dos shoppings, esses também podem abrir as portas para atender o sistema de delivery. Basicamente é isso que pode e o que não pode dentro dos shoppings. E uma última informação que a gente tem é em relação aos jogos de futebol do Campeonato Capixaba e também da Copa do Brasil, já que o Espírito Santo tem 2 representantes na Copa do Brasil, que é o Rio Branco Atlético Clube e o Rio Branco de Venda Nova. A partir do dia 19 de março, esses jogos estão proibidos, mesmo sem a presença do público nas arquibancadas. Isabela, são essas as informações. Eu volto com você no estúdio. Perfeito, Yuri. Obrigada pelas informações. Acho que ficou muito bem esclarecido, né? Vamos ver então, gente, como é que está a ocupação de leitos aqui no Espírito Santo, segundo a última atualização feita pelo Estado. Olha só, a taxa geral, a gente olha por aqui, está em 91,05%. Mas se a gente for olhar por região, por exemplo, a taxa de ocupação aqui da região metropolitana, que é nesse tópico aqui, está em 94,8%. Ou seja, dos 500 leitos disponíveis, 474 estão ocupados. Por isso, o governo anunciou essas medidas de quarentena hoje.
Manifestantes se reuniram na frente do Palácio Anchieta e também no comércio da Grande Vitória para protestar contra as medidas de restrição. Profissionais do comércio em Campo Grande e Cariacica protestaram contra o fechamento das lojas no estado. Enquanto o governador anunciava as medidas adotadas para conter os casos de Covid-19 no Espírito Santo, um grupo de comerciantes protestava na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, na altura do Palácio Anchieta. Parte da pista foi liberada e, para evitar tumulto em frente ao palácio, um cerco foi montado pela Polícia Militar, fechando o acesso ao prédio. Bruno tem loja de móveis na Serra e Glenda, loja de colchão na Grande Vitória. Eles temem novas demissões devido ao fechamento do comércio. No início eu tive que demitir, sim, né? Aí depois, com o auxílio emergencial, deu uma ajuda no comércio e aí nós readmitimos novamente. Nós, da nossa loja, estávamos contratando e hoje nós suspendemos as contratações e vamos demitir quem já está conosco, parte do time de vendas, as pessoas que trabalham. Como é que você vai sustentar por 15 dias mais um lockdown, pela segunda vez? O Sindicato dos Bares do Espírito Santo também reagiu contra o fechamento do setor. Nós somos um setor que já está sofrendo restrições há mais de um ano. Diante disso, é natural que a gente precise, sim, de ações positivas de compensação dos governos, prefeituras, para que a gente possa se reerguer, né, e voltar, depois desses 14 dias, a servir a população capixaba de uma forma segura. Já a Federação das Indústrias do Espírito Santo, a FINDES, se pronunciou através de nota, dizendo que é a favor da vacina e do cumprimento das medidas adotadas pelo governo. A nota sugere ainda a ampliação do home office, ou seja, o trabalho em casa. O governo do estado anunciou uma série de medidas para conter o aumento dos casos de Covid aqui no Espírito Santo. E essa medida divide a opinião e deixa o capixaba na dúvida. Todos têm que trabalhar, mas também tem que se cuidar, né? Porque o Covid está alto, está tudo alto, mas precisamos trabalhar. Tem que ter um certo horário e tal, não fechar tudo de vez, porque o país está numa crise, né? Tem que ter tudo uma conversa, um conceito, porque é do mesmo jeito que eles querem, mas atrapalha outras pessoas. Olha, a Federação do Comércio do Estado informou que vai acatar a determinação da quarentena e que aguarda medidas do governo para superar a situação e buscar condições de retomada diante dos inevitáveis prejuízos decorrentes da adoção das medidas restritivas. Nas últimas 24 horas, 37 pessoas morreram aqui no estado devido à Covid-19. Entre elas, gente, um bebê de apenas 2 meses. O caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. A suspeita inicial era de que a criança tivesse se engasgado porque estava muito fraca, mas o exame deu positivo para o novo coronavírus. A família, claro, ficou muito abalada. O número de casos da doença de ontem para hoje subiu muito. Foram 2.426 casos confirmados. O estado chega a 6.783 óbitos e mais de quase 349 mil casos confirmados da doença. E morreu o 3º paciente de Santa Catarina que tratava da Covid-19 aqui no Espírito Santo. O paciente é um homem de 59 anos que foi trazido para o estado no dia 9 de março. Antes já haviam morrido um homem de 34 anos e uma mulher de 63, moradores de Chapecó. Uma aeronave do Corpo de Bombeiros vai levar os corpos dos últimos 2 mortos até Florianópolis. Outros 2 catarinenses continuam em tratamento da doença aqui no Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Bom, agora a gente fala de vacinação. É que entre hoje e amanhã chegam ao Espírito Santo 84.600 doses da Coronavac. Até o momento, apenas 61 mil pessoas dos 4 milhões de capixabas estão com a imunização completa. Essas pessoas já receberam a 2ª dose do coronavírus, portanto, vamos ver como é que está o vacinômetro. Estão aqui, 61.431 pessoas tomaram a 2ª dose, estão com a imunização completa. Primeiras doses, 184.423 pessoas já tomaram. No próximo bloco, o suspeito de matar a ex-esposa na Serra se apresenta à polícia, mas é liberado. Os detalhes em instantes. A família da enfermeira assassinada pelo ex-marido na Serra está revoltada. O suspeito se apresentou na delegacia e foi liberado. Segundo a polícia, estava fora do período de flagrante.
Zito Pereira da Silva Filho, conhecido como Célio, se apresentou à polícia na manhã desta terça-feira. Ele foi acompanhado de um advogado e prestou depoimento na Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher, a DHPM, em Vitória. O suspeito saiu pelo portão lateral da delegacia e, segundo informações de testemunhas, passou no DML e, em seguida, foi liberado. O sobrinho ficou revoltado quando soube que Zezito havia sido liberado. De revolta que o cara cometeu uma barbaridade dessa com minha tia e ficar impune assim e não responder, aí a família está toda arrasada. Em nota, a Polícia Civil esclareceu que o suspeito não ficou preso porque não havia flagrante e não tinha mandado de prisão aberto em nome dele. Segundo a Polícia Civil, Jaciara da Silva de Moura foi morta pelo marido com 33 facadas. O casal viveu junto por 12 anos e estava separado há 6 meses. Eles moravam em Vila Nova de Colares, na Serra. No domingo, Jaciara completou 33 anos. Segundo familiares, o suspeito tentou manter relação sexual e ela negou. Revoltado, cometeu o crime e deu 33 facadas, número da idade da vítima. O casal tem uma filha de 11 anos que presenciou a violência contra a mãe. A vítima foi sepultada na manhã desta terça-feira em um cemitério que fica na região de Carapina, na Serra. Nós conversamos por telefone com uma amiga da vítima que disse que a família está muito abalada e aguardando a prisão do suspeito. Só para lembrar, a filha de 11 anos do casal presenciou o pai esfaqueando a mãe, pediu socorro. Jaciara chegou a ser socorrida até o Hospital Jaime Santos Neves, onde trabalhava, mas não resistiu aos ferimentos. O sobrinho foi quem socorreu a tia e chegou a ver como estava o quarto onde o ex-casal estava. O quarto todo revirado, as paredes cheias de sangue, marca de mão, cabeça dela na parede, espelho quebrado. Entre o guarda-roupa e a cama, onde ela foi encontrada, a poça de sangue, um ato de crueldade com minha tia e o cara saiu impune pela porta da frente. A população lá do bairro está toda revoltada com ele. O que esse cara vai fazer lá no bairro? Ele vai fora, vai fugir. 4 pessoas foram presas em um esquema de fraude bilionária no setor de café. Os suspeitos foram detidos após cumprimento de mandados em Vitória, Vila Velha e Colatina. As investigações são da Polícia do Paraná e começaram há mais de 2 anos. O objetivo da força-tarefa é desmantelar um esquema criminoso de sonegação de impostos. A mercadoria saía do Espírito Santo e também de Minas Gerais e era vendida por produtores rurais e cooperativas. A seguir, Vila Velha faz barreira sanitária para conter o avanço do coronavírus. Os detalhes já já. Voltamos a falar do combate ao coronavírus. Uma barreira sanitária foi montada em Vila Velha para fiscalizar quem entra no município. Depois e até mesmo antes de ter pego o Covid, o João se cuida. Continua mantendo os cuidados, o álcool em gel sempre à mão e os cuidados, a máscara sempre que... Então, os cuidados estão sendo tomados. E hoje foi dia de orientação passada pela equipe que forma a barreira sanitária em Vila Velha. A gente às vezes fica confuso com certas informações que é passada através dos canais digitais, internet. Então essa abordagem que é feita sempre é bom para relembrar dos cuidados que a gente tem que ter. Mas não é só carro que para não. Os coletivos também são abordados para orientar os passageiros sobre a importância de cuidados básicos. Essa primeira barreira foi montada na Praça do Pedágio, na Rodovia do Sol, que liga Vila Velha a Guarapari. Ela é uma orientação ao cidadão que adentra o território municipal aqui em Vila Velha, distribuindo a ele álcool em gel, fazendo umas informações quanto ao uso da máscara, fazendo a medição de sua temperatura. É um momento de orientação para que a gente consiga diminuir o mais rápido possível essa questão do contágio em Vila Velha. A barreira sanitária de Vila Velha não vai ficar paradinha aqui não, tá? Ela vai circular ao longo da semana. Amanhã vai estar na Ponte Florentino Avidos, na quinta-feira na Carlos Lindenberg e na sexta na rodovia Leste-Oeste, com o intuito de orientar você, motorista. Além da barreira, a partir de hoje à noite, a Prefeitura também vai intensificar a fiscalização em bares da região. No final de semana, um foco muito importante aí nos eventos ilegais. Boa noite para você e até amanhã.